Já o Flamengo tentou contratar Neymar. Declaração importante de Marcos Braz. Aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar que o Flamengo chegou a tentar a contratação de Neymar. Pelo menos foi o que garantiu Marcos Braz em entrevista ao Lance nas últimas horas. Essa tentativa ocorreu em 2023, quando o Neymar começava a projetar sua saída do PSG. A relação com torcedores não era boa e o desgaste com dirigentes do clube francês aumentava. Chegou a existir um protesto de torcedores do PSG na casa do Neymar. Você vai lembrar que naquela temporada ele acabou se mudando para o Al Hilal, numa das operações mais vultuosas da história do futebol em todos os tempos. Marcos Braz explicou o seguinte, abre aspas, cheguei a conversar com o pai do Neymar, que é a pessoa que trata da carreira dele quando o Neymar estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer uma opção e, a partir de outro momento, era o clube que poderia exercer. E o time deixou claro que iria exercer. O Braz ainda completou, na época era um tipo de contratação que não dava para sair do caixa do Flamengo. Ali tinha que ter uma conversa com o pai e construir um projeto financeiro. Me trataram com muito respeito, uma relação de muito carinho e respeito por mim e pelo Flamengo. Porém, não tivemos a condição de contratá-lo na época do PSG. O tempo passou e eu cheguei a contar para vocês que o Neymar se ofereceu 2 vezes para jogar no Flamengo. Quando da volta dele ao Brasil, para se acertar com o Santos no ano passado, e antes da última renovação de contrato. Nos 2 momentos, o Felipe Luiz foi a grande figura contrária à chegada do Neymar, entendendo que hoje sua capacidade física o impede de ser um jogador produtivo que vá figurar bem com a camisa do Fla. Você acha que ainda caberia no rubro-negro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vamos para as informações. Lembrando, Pulgar, lesão no ombro, machucado, departamento médico. Cebolinha, lesão na costela, fratura na costela, machucado, departamento médico. Agora eles vão ter mais um. Saúl também está lá, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, já já a gente vai falar dele. Alexandro também está lá com uma lesão muscular. E aí, mais um vai se juntar a esses atletas. Jorginho está com uma lesão na panturrilha esquerda, pelo menos foi o que divulgou o Flamengo através de nota oficial, e a nota oficial diz o seguinte: após deixar a partida de domingo contra o Santos com dores na panturrilha esquerda, o meia realizou o exame de ressonância magnética nesta segunda-feira. O resultado confirmou lesão muscular na região. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Entrei em contato com as pessoas do Flamengo para entender a gravidade e me falaram: Veneiro, pode divulgar aí que pelo menos 15 dias longe dos gramados, o Jorginho ficará para poder se recuperar dessa lesão muscular na panturrilha esquerda. Com isso, ele vai perder pelo menos os jogos contra o Cusco nessa quarta, Fluminense nesse sábado pelo Brasileirão, Independente Medellín pela Libertadores no meio da outra semana e Bahia no final de semana que vem. Desfalque muito importante, vou repetir o que eu disse na minha introdução. Quando o Jorginho ficou ausente foi quando o Flamengo mais caiu de produção. Com o Felipe Luiz ano passado, com o Felipe Luiz esse ano, e haver Leonardo Jardim sem Jorginho. Essa será a primeira vez que o Leonardo Jardim não contará com o Jorginho, porque o Jorginho ele voltou justamente quando o Leonardo Jardim chegou ao Flamengo, vocês vão se recordar disso. E agora, como fará Leonardo Jardim? Não tem Jorginho, não tem Pulgar, ele tem Paquetá para jogar ali, tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz também. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E o Saúl? Pois é, muita gente me perguntando, entrei em contato com o Flamengo, não tem nenhuma previsão. Ele está fazendo trabalhos no campo, até chuta a bola, mas não tem nenhuma previsão de retorno aos gramados. Então, para vocês que estão aí me perguntando bastante sobre o Saúl, e de fato, acho que é um jogador que poderia ser um reforço caseiro, justamente para essa posição que estamos debatendo agora, que é a volância do Flamengo. Ele poderia ajudar, mas não tem prazo para voltar, está tudo dentro do planejamento. Para ele voltar entre abril e maio. Ainda estamos no início de abril. Será que volta em abril? A gente vai informando aqui para vocês. Leila Pereira, novamente falando de Flamengo, acredito eu, para ganhar um engajamento, talvez, e mandou uma indireta aí para o Flamengo. Na verdade, uma direta, né? Cutucou o Flamengo legal. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cutuca o Flamengo em evento na CBF.
Tem clubes que se acham o Real Madrid, podem até ser o Real Madrid da Shopee. O Flamengo faz propaganda para a Shopee, tem parceria. Deve ser enjoado não gostar do Flamengo. Vou te falar, cara, que rancor é esse do Flamengo, hein? E ela disse o seguinte, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre valoriza a competição. O Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid que podem ser o Real Madrid da Shopee. Mas para chegar lá, precisa botar os pés no chão. Precisa se conscientizar que ninguém é maior que ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes para jogar. Eu não jogo sozinho. Ai, novamente, mandando indireta para o Flamengo. Eu não tenho a menor paciência para esse tipo de coisa mais. Muito se fala sobre união, mas a união não parte nem das pessoas que dizem que o Flamengo não quer ser unido. A verdade é essa. Gente, é cada um olhando para o seu próprio nariz. Eu, de verdade, eu não sou otimista em relação à união dos clubes na criação de uma liga, até porque cada um tem o seu interesse pessoal, digamos assim, institucional, né? Então, eu não vejo, de verdade, um futuro próximo, os clubes se juntando, unidos para criar uma liga. Pelo contrário, eles só brigam entre eles e, novamente, a Leila Pereira, ao invés de ficar em silêncio, porque eu acho que ajudaria muito mais, fica falando, mandando indireta para o Flamengo através dos microfones dos jornalistas, e os jornalistas estão certos, tá? Isso aqui não é uma crítica, não, pelo contrário, o jornalista está certo. Para mim, o grande problema é Leila Pereira. Eu acho que só atrapalha a relação, mas a gente sabe que a relação Flamengo e Palmeiras anda conturbada por conta justamente dos dois presidentes. BAP de um lado, Flamengo, Leila Pereira do outro lado, Palmeiras. Para finalizar nosso vídeo, galera, vocês viram que o Wallace, aquele volante que várias vezes quase jogou no Flamengo, está no Cruzeiro, ele foi afastado lá no Cruzeiro porque mandou uma mensagem errada no grupo onde tem jogadores do Cruzeiro e dirigentes do Cruzeiro criticando, isso segundo a imprensa mineira, tá? Jornal O Tempo, criticando Matheus Cunha, goleiro, atualmente titular no Cruzeiro, porque o Cássio está lesionado, aquele Matheus Cunha que passou aqui pelo Flamengo. Ai, meu Deus do céu, coisas que só acontecem no futebol, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, forte abraço, fui!